Bom dia! Hoje estou começando algo novo na minha vida, algo que pode ser muito gostoso, mas vai me desafiar de alguma forma, que é começar o meu canal no YouTube. Sim, estou começando esse canal, um total de 0 vídeos e não diria que 0 inscritos, porque eu divulguei isso no Instagram outro dia e brinquei lá, né? Eu falei algumas pessoas se elas topariam ser os meus primeiros inscritos antes mesmo de ter um vídeo, se elas acreditavam em mim. Eu acho que umas 10 pessoas acreditaram em mim. Vou colocar um print aqui de como está isso nesse exato momento que eu tô gravando esse primeiro vídeo. Hoje é dia 13 de abril de 2026, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo. E eu acho que eu vou rever esse vídeo em algum momento da minha vida, quando esse canal crescer, chegar onde eu acredito que ele vai chegar. Eu acho que vai ser gostoso poder assistir esse vídeo e lembrar desse momento, dar espaço. Esse vídeo não vai ser sobre um tema específico. Hoje minha rotina de segunda é um pouquinho menos corrida, já foi mais. E aí eu vou aproveitar para levar vocês junto comigo na minha rotina do dia e vou contando para vocês enquanto isso sobre mim, sobre esse canal, sobre o que vocês podem esperar desse canal. Ups. Já comecei sujando tudo aqui. Sobre o que vocês podem esperar desse canal, o que a gente vai ver por aqui. Também quero muito ouvir as ideias de vocês, o que vocês acham que pode ser legal. Quero que vocês comentem aqui com ideias de vídeo. E já quero aproveitar e fazer aquela clássica chamada pela primeira vez, olha que eu vou fazer isso aqui, pedindo para vocês seguirem, ativarem o sininho, né, curtirem esse vídeo, principalmente, né, na função de incentivar uma youtuber iniciante. Eu tô fazendo meu skincare aqui, mas por enquanto eu tô usando as amostrinhas que a minha dermato me deu. Eu fui a dermato semana passada e ainda não comprei as coisas porque ela é tão maravilhosa, ela me deu muitas amostrinhas. Essa semana eu vou comprar porque eu quero guardar essas amostrinhas para levar para viajar. Não que eu tenha uma viagem marcada agora, mas essas amostrinhas são ótimas pra gente levar para viagens. Mas estou usando aqui nesse momento. Depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre a rotina de skincare, o que nesse momento eu tenho usado. Não que ninguém tenha que copiar, né? Que cada pele é uma pele, cada realidade é uma realidade, cada idade é uma idade. Mas pode ser um vídeo interessante. Bom, eu vou contando muitas coisas sobre mim ao longo desse vídeo. Sobre a minha vida, sobre a minha carreira, sobre o que eu faço da vida. Mas já vou adiantar uma curiosidade, que eu não consigo dormir com nenhum anel, brinco. Até tenho tentado dormir com um acessório, que é o relógio, para tentar marcar meu sono.
Mas hoje já falei brilhantemente que eu esqueci de acionar o despertador. Inclusive eu acordei atrasada. Por sorte, hoje eu não tenho atendimentos, né, de manhã, porque eu atendo só na parte da tarde, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. E não tinha nenhuma reunião, nenhum compromisso. Mas confesso que foi bom, porque eu precisava dormir um pouquinho mais. Mas uma curiosidade sobre mim, que eu não consigo dormir com nenhum acessório. E que essa parte de cima do pijama, eu coloquei ela aqui porque eu queria aparecer bonitinha pra vocês. Mas na verdade, quando eu pego meu sono, eu durmo sempre de topinho. Porque, não sei, essa gola me irrita. Isso aqui começa a embolar aqui. E vai me dando nos nervos isso. Então, mas eu quis aparecer aqui arrumadinha e bonitinho pra vocês, tá? Pronto. Já coloquei meu lookinho de treino. É uma dica boa aí pra quem acorda um pouquinho mais cedo e tem um tempinho de manhã, né, pra treinar. Quem não precisa sair tão corrido, tão cedo pro trabalho. Mas eu já coloco meu lookinho de treino, mesmo quando eu acabo furando a academia, mas já me estimula, sabe? Aí a não desistir, porque a vontade de desistir da academia todo dia é grande. E também pra não ficar de pijama fazendo as coisas, porque ficar de pijama, né, não é legal. Pelo menos eu não acho legal. Manu, corta essa parte. Porque se eu fico de pijama, pra mim parece que o meu cérebro não entendeu que é a hora de produzir, que é a hora de acordar, que é a hora, né, de viver as coisas. Ele fica preguiçento. Nem sei se existe essa palavra. Então eu gosto de minimamente me arrumar. Aí como eu faço? Coloco o lookinho de treino. Vamos voltar, né? Eu acordo 5h45. Aí lavo o rosto, faço uma skincare. Depois eu coloco o lookinho de treino. Aqui eu tô passando um olhinho. Sempre passo um olhinho de manhã antes de prender o cabelo pra treinar. Esse aqui é um olhinho que inclusive está acabando. Que ele é muito maravilhoso, bem baratinho. É da Lula. É o Danos Vorazes. Deixar até o link dele aqui na descrição do vídeo. Sempre que eu deixar um link aqui, se não quero estimular ninguém ao consumo, mas se você for comprar de qualquer forma, usa o meu link, né? Mas eu amo esse olhinho porque ele é baratinho e protege um pouco, né, o meu cabelo aqui pra treinar, dá uma hidratada. Eu prefiro usar ele do que essas coisinhas aqui, porque a minha tá até acabando. Porque eu sinto que pesa muito o meu cabelo, sabe? Eu tenho um fio de cabelo muito grosso. E aí fica muito encrostado, assim, parece que tá sujo, sabe? Não que ele às vezes não esteja, mas principalmente quando ele tá sujo, parece que fica pior. Então, esse olhinho é muito útil. Eu uso ele de manhã, às vezes uso ele também antes de dormir. E às vezes também um pouquinho dele antes de me arrumar pra atender. Mas eu vou vendo, assim, se o cabelo tá precisando ou não de hidratação, né? Pra não ficar pesando muito o cabelo, né? Então, é isso. Aí de maquiagem, não faço muita maquiagem. Passo meu protetor com cor. Só lavar a mão aqui pra tirar esse óleo, né? Pra não passar óleo no rosto, que é legal. Mas eu basicamente passo um protetor com cor e um stickzinho 4 em 1 da Guava. Já contando algo sobre mim, eu sou embaixadora da Guava, uma marca de maquiagens práticas com ativos de skincare. Talvez eu mostre algumas coisas aqui se vocês acharem interessante. Até conte um pouco mais também sobre como é ser influenciadora de uma marca.
Mas por enquanto, eu não sei se é um plano deles, eles não têm protetor com cor. Eu tô usando mais uma vez as amostrinhas que a minha dermato maravilhosa me deu. Esse aqui é o Actine Ultra de 80 FPS. Ela me deu várias amostrinhas porque eu sou muito enjoada aqui de quantas marcas diferentes. Eu posso inclusive ir contando pra vocês aqui. Ela me deu de várias marcas pra poder eu testar, porque eu sou enjoada com isso. Ainda não descobri qual é o meu protetor com cor favorito. Esse aqui particularmente, eu achei ele um pouquinho mais oleoso. Dá a sensação de hidratação da pele, mas eu acho que por o rio aqui, que a gente fica suada, eu fico com a sensação de que eu já acordei suada, sabe? E a minha pele é uma pele normal, não é uma pele oleosa, nem seca. Talvez se eu tivesse uma pele mais seca, eu acho que ia funcionar melhor, mas não vou me desperdiçar. Estou usando. Lembrar de passar no pescoço também, que eu sempre esqueço. Inclusive, tá no meu plano de skincare também passar um creme aqui para essas rugas do sono. Não sei se vocês têm aí também. Mas eu não comprei ainda. Como eu disse pra vocês, eu ainda não parei pra ver os preços das coisas que ela me passou, porque ela mudou o meu programa de tratamento. E eu ainda não parei pra analisar isso, porque foi semana passada e a vida tá enrolada. Aí, por enquanto, eu tô usando esse aqui, que ele é muito hidratante. Eu não gosto muito de usar ele no corpo, porque ele é muito hidratante. Então, eu tô usando aqui nessas rugas e tá ajudando. Daqui a pouquinho elas somem, né? Não sei qual é a sua idade. Aproveitando, já falando da minha idade, eu tenho 45 anos, enquanto eu gravo esse vídeo. Fiz agora, esse ano, em janeiro, 20 de janeiro, meu aniversário. E já contando uma outra curiosidade, eu faço aniversário no mesmo dia que o meu marido. A gente faz aniversário 20 de janeiro juntos. E olha que coisa, o pai dele faz aniversário no mesmo dia que o meu pai. Por uma questão de dias, o irmão dele, um dos irmãos dele, não faz aniversário no mesmo dia de um dos meus irmãos. E ele tem uma imobiliária, né? Ele é corretor de imóveis. E o dia do corretor de imóveis é o mesmo dia do psicólogo, 27 de agosto, que é o dia que o nosso cachorro nasceu, o Jake. O que isso significa? Eu não sei, mas deve ser alguma coisa, né? A gente vai fazer 21 anos agora, dia 22 de abril. Passando desodorante aqui. Eu uso esse desodorante aqui, que eu acho ele muito gostosinho, o Secret. Eu vou variando do cheiro. Esse aqui é o de lavanda. Lavanda? Não, esse é o... Ai, não sei. Uma florzinha branca, não é lavanda, não. Mas é esse aqui. E eu gosto muito dele pra treinar, pra quando eu saio pra algum lugar que eu sei que eu vou suar. Mas no dia a dia eu uso o Alva, que esse aqui é uma pedra. Você só umedece essa pedra e passa. Mas pra academia eu não gosto, porque ele deixa suar, ele não é antitranspirante. Ele é um desodorante totalmente natural. Ele dura até 2 anos. E já tá durando mais de 2 anos, porque eu comprei ele no início do mestrado, em 2024. E já estamos em 2026. Graças a Deus já terminei o mestrado. Mais ou menos. Depois eu conto pra vocês que ainda tem umas coisinhas. Mas ele está aqui. Firme. Não tão firme, mas forte. Eu seguro ele na hora de usar. Mas aí, pra treinar, eu uso esse, que é antitranspirante. Que eu, sinceramente, eu prefiro assim, igual dos meninos aqui de casa. Mas tenho tentado não usar. Né? Falaram que não é bom usar de alumínio, eu não sei explicar porquê.
Mas aí eu uso alva durante o dia. E quando eu sei que eu vou transpirar muito e vou ficar me sentindo incomodada, eu uso esse aqui, que é um gel invisível antitranspirante da Secret. Eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo, né? Vai que você tá precisando de desodorante. Enfim. Ó, fiz uma make aqui, bem rápida. Eu esqueci de colocar pra gravar, mas eu levo 5 minutos. Eu usei basicamente aquele protetor com cor que eu mostrei pra vocês, que eu tô testando esse aqui. E o meu kit da Guava, eu sou influenciadora da Guava, embaixadora da Guava. Eu usei esse stick aqui de blush, aqui no côncavo, batom, não dá muito pra perceber, porque é justamente a minha intenção. É um batom que não parece que eu passei batom, só dá uma corzinha na boca. E passei aqui 3 passadas de cada lado e na pontinha do nariz também, que eu gosto, aqui no ossinho do nariz. Acho que passa um aspecto assim de que eu tô saudável. Usei esse stick. Passei aqui no cantinho só esse corretivo, que eu mostrei aqui, mas não tava gravando nada. Olha o tamanho dessa bala aqui, vai durar bastante. E olha que eu já usei muito. E ele tem uma esponjinha. Essa esponjinha, inclusive, sai pra você lavar, se você quiser, pra você esfumar aqui no canto. Dei uma esfumadinha aqui bem rapidinho. E eu usei pra espalhar aqui, usei o mesmo pincel, esse aqui de blush pra tudo, aqui, sem necessidade de fazer isso, porque esse pincel é multifuncional. Ele tem 4 pincéis em um. Aqui é a esponjinha pra passar a base. Que esses protetores de protetor solar com cor, assim, né, dermatológicos, eu gosto de passar com a mão mesmo, mas eu poderia usar pra espalhar. O pincel de blush, que você pode usar pra pó, pra outra coisa também. Aqui tem um de espalhar sombra, poderia ter usado, mas não usei. Quis ser prática, assim como a Guava, eu usei esse aqui pra tudo. E esse aqui que é pra você fazer cantinhos com sombra e contorno de boca também, né? Eu poderia ter contornado aqui mais forte com o próprio stick. Mas, gente, pra de manhã não precisa. Eu só passei realmente o blush e aqui o batom pra dar uma corzinha no rosto, ficar com uma carinha saudável e tirar aqui o roxinho que eu sempre fico aqui de olheira no cantinho. E usei esse rímel, que ele tem um aplicador super legal, um aplicador que viralizou na gringa. E por que que eu gosto de usar ele de manhã? Porque ele não pesa, é aquele rímel que alonga os cílios, fica bem separadinho, não parece que você tá de rímel, mas os cílios ficam super bonitos. E ele não é à prova d'água, o que eu acho ótimo, porque eu vou tomar banho depois do treino e eu vou tirar essa maquiagem, né? Então, eu vou... o que acontece é que ele é mais fácil pra remover, né? E é isso, esse é o meu kit. Eu deixo até esse aqui do lado de fora pra fazer retoques. Vem, ó, assim, uma bolsinha. Nosso cupom aqui é Bia Garcia. Vocês têm 15% de desconto. Acumula com os cupons do site, as ofertas do site, né, os descontos. Então, ó, esse aqui é um kit muito prático pra viajar, pra usar no dia a dia. Uso ele também pra maquiar, pra trabalhar, porque eu trabalho totalmente online. Então, depois eu vou fazer minha maquiagem antes de trabalhar ali, depois do almoço. Aí eu aproveito e faço junto com vocês, né? Porque eu espero lembrar de gravar, né? Então é isso, mas eu faço isso muito rápido, gente. Hoje só demorei um pouquinho porque eu tô aqui batendo papo com vocês, mas nessa rotina toda aqui que eu acordo, faço skincare, boto o lookinho de treino, acessórios e faço minha, entre muitas aspas, make. Eu acordo 5h45, quando é 6h15 eu já tô lá na cozinha preparando o meu pré-treino já pra seguir minha rotina matinal, tá? É isso. Então vamos comigo que aí eu vou contando as coisas da vida junto com vocês aí ao longo do dia. Tomar o meu óleo vitamínico, que eu tomo todo dia de manhã. E
a creatina. Eu vou tomar antes de treinar e vou preparar um café super faturado. Hoje é o dia lajotinha. Mas à medida que ele vai acabando, eu vou trocando. E eu gosto de tomar um copo de água antes de tudo. Vou tomar aqui junto com vocês, enquanto eu preparo o meu super coffee. Eu pego isso aqui pra medir a água, porque eu nunca sei quanto que é 100 ml. Esse aqui tem 120, mas aí sempre perde, né, um pouquinho de água aí nesse caminho. Aqui. Esse de lajotinha, eu acho que ele não tem gosto de lajotinha, mas é um gostinho bom, eu gosto, assim, tem um gostinho de canela com chocolate, com assim, um gostinho de biscoito, não sei, eu gosto. O anterior era o de... Ai, meu Deus, esqueci. Língua de gato, só que ele não tem. O anterior era o de língua de gato, que pra mim também não tem gosto de língua de gato, mas é um chocolate gostoso, assim, é um chocolate quente mais gostoso do que o padrão de chocolate quente, né? Do que esse aqui que eu tomo à noite. Esse é o de morango, mas é bem diferente desse aí de chocolate, eu acho. E aí eu vou sentar ali fora para fazer a minha rotina matinal, que basicamente eu respondo a uma pergunta por dia de um livrinho. Eu vou mostrar para vocês 365 perguntas por 5 anos. E eu faço meu devocional, que eu leio, né, um pedaço, uma parte da Bíblia. Eu não compartilho isso lá no meu Instagram, porque lá eu acabo me posicionando muito como psicóloga e às vezes isso é confuso dentro da minha área como psicóloga. As pessoas, se você compartilha a sua fé, as pessoas julgam que você está direcionando as pessoas. E isso, se eu fizesse isso, né, se eu direcionasse as pessoas espiritual e religiosamente, seria antiético. Mas eu não tô estimulando ninguém a fazer isso, é basicamente o que eu faço, né? Mas eu não compartilho, então sintam-se muito íntimos, porque é um momento que eu não compartilho em nenhum lugar. Mas eu basicamente leio um pedaço da Bíblia. Eu sou cristã, mas atualmente eu não frequento nenhum lugar. Às vezes eu vou à igreja católica com a minha avó, às vezes eu vou numa igreja evangélica que eu fui por muitos anos, enfim. Mas ultimamente eu não tenho ido, às vezes eu assisto online, mas eu cuido, tenho uma conexão forte com Deus, eu cuido disso toda manhã. Eu tô lendo o Novo Testamento, e aí todo dia eu leio uma parte. Acho que hoje eu entro em Coríntios, se eu não me engano. E aí depois que eu faço aquela leitura, eu tenho um caderno que eu anoto minhas reflexões há muitos anos sobre... Eu escrevo, hoje Deus falou comigo sobre... E aí eu saio escrevendo ali o que vem no meu coração. E é uma forma de me conectar, né, com Deus. Pra mim faz sentido, porque eu acredito em Deus, enfim. Mas não quero de forma alguma, né, influenciar ninguém nisso. Nem é o meu papel e nem é o lugar pra isso, enfim. É mais pra contar pra vocês sobre essa parte que eu não conto em nenhum lugar, mas que é uma coisa que acontece todos os dias. E eu tô aqui no canal abrindo a minha casa pra vocês, a minha vida pra vocês. Isso é mais uma parte da minha vida. Pronto. Água bebida. Isso é uma coisa que eu quero muito incentivar vocês a beber um copo de água antes, quando vocês acordarem. É muito bom.
eu já trago tudo de uma vez. Inclusive eu quero comprar um cestinho, alguma coisa pra já carregar tudo, assim, sabe? Tipo, uma coisa assim. Vou pesquisar isso no Mercado Livre. E vou sentar aqui pra fazer a minha rotina. Ó, no estojo. Esse aqui é o caderno que eu falei pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É muito legal, eu faço ele desde 2025. Uma pergunta por dia, 365 perguntas por 5 anos. São 1.825 respostas. É um diário para 5 anos. E é muito legal, porque às vezes eu leio as coisas que eu pensava no ano passado e, nossa, já mudou. Ou eu leio e falo, meu Deus, olha, eu tava vivendo essa fase. Ufa, ainda bem que já passou. Ou uma fase muito gostosa que eu falo, ai, nossa, foi tão bom viver isso, eu queria viver isso de novo. Ou então eu mudei totalmente de opinião. É muito interessante. Vamos ver a pergunta de hoje? Vou abrir junto com vocês aqui. Ó, o final de semana eu não respondi. Então, na segunda eu respondo a de sábado, a de domingo e a de segunda. Mas vamos olhar aqui a de dia 13 aqui, ó. O que você mais gosta de fazer num domingo de manhã? Aí em 2025 eu coloquei dormir e comer pão francês. Eu sigo com vontade de fazer isso. Vou repetir aqui, vou botar mesma coisa de 2025, porém, peraí. Porém, com muita calma. Esse ano, depois que acabou o mestrado, eu tenho exercitado fazer as coisas com calma, porque já dando, né, para me apresentar para vocês aí, eu fiz um mestrado em psicologia clínica. Eu terminei agora, minha banca foi no dia 19 de março, fui aprovada, já sou mestre. Ainda tenho que finalizar uns pequenos ajustes para mandar a versão final para a biblioteca da faculdade. Inclusive, meu prazo já está chegando ao final. E foram 2 anos muito desafiadores para mim. Depois eu posso fazer um vídeo só contando sobre o mestrado, se vocês quiserem. E eu aprendi a fazer tudo correndo, para aproveitar o pouco tempo que me sobrava, né? E aí, aqui, eu adicionei isso, né? Porém, com muita calma, né? Ó, do dia 11, perguntou qual o efeito sonoro mais parecido com você hoje. Aí eu botei chuva, finalmente choveu. Ah, não, dia 11 eu respondi. Eu precisava descansar, olha isso. E como eu tava muito cansada no ano passado. Aí 2026 eu coloquei silêncio, calma. E do dia 12, que foi ontem, eu não respondi. Escreva algo que você aprendeu recentemente. Aí 2025, olha o que eu respondi, que eu não preciso agradar todo mundo. Parece óbvio, né? Mas é uma coisa que é muito difícil pra mim. Segue sendo muito difícil, mas eu melhorei ainda mais nesse sentido, assim, aprendi a olhar mais pra mim, não é ser egoísta, mas entender que eu também posso me priorizar em alguns momentos e que nem sempre eu vou estar disponível pra tudo e pra todos, assim como todos não estão disponíveis pra mim, né, pra tudo e sempre. Faz parte da vida, né, aprender a lidar com isso. Mas em 2026, algo que eu aprendi recentemente... Nossa, essa é difícil. Isso, né, de que eu não preciso fazer tudo correndo. Não preciso correr tanto. Porque às vezes eu tenho esse hábito, tipo, literalmente estou correndo pra tudo, né, tanto correndo literalmente... fazendo as coisas, tanto correndo contra o tempo, sabe? E às vezes eu penso, caramba, pra que essa pressa? Pra quê? Né? Então, esse canal vai me ensinar muito nesse sentido também, porque eu imagino, né, que crescer é algo no YouTube, é algo que deve ser muito difícil, que requer muita insistência, paciência, persistência, mas ao mesmo tempo que
eu sou muito apressada na vida, mas para esperar resultados eu sou muito tranquila, né? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um podcast no Spotify, que é um podcast que já se tornou um podcast grande, tem 6 anos que eu tô lá. A gente já alcançou mais de 3 milhões de streams, tem episódios nossos lá que viralizaram, que bateram quase 700 mil views. Atualmente eu tenho 153 mil inscritos lá, né? Inscritos não, né? Seguidores lá, é diferente. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira me acompanhar por lá. Tem mais de 300 episódios lá. Mais uma curiosidade é que eu comecei no dia 4 de janeiro de 2020, quando eu postei o meu primeiro episódio. E eu fiquei por 1 ano falando sozinha. Eu só descobri isso porque depois de 1 ano, um episódio meu viralizou. E eu fui avisada pelo Spotify, né? Me mandaram um e-mail, não... É um e-mail automático, imagino eu, né? E ali tinha um botão, assim, que me levava para um lugar onde tinham as métricas, que era o mesmo lugar que eu subia o episódio. Mas eu nunca me atentei para essas métricas. E que bom, porque eu acho que se eu talvez soubesse que eu tava 1 ano falando sozinha, eu não sei se eu teria ficado 1 ano insistindo, sabe? Mas... ali eu descobri, né, que fiquei 1 ano falando sozinha. E o reconhecimento mesmo do podcast veio em 2024, quando eles me convidaram para participar de um programa deles lá de Academia do Podcast, que é um programa que eles selecionam podcasters que são criadores, né, que são um potencial e precisam de incentivo, tanto financeiro quanto de suporte. E aí eu faço um acompanhamento mensal com eles, já fui para alguns eventos lá muito legais. Depois eu posso contar mais sobre isso aqui. E eu também recebo pelos anúncios lá, então isso é muito bacana, mas demorou muito, assim, para eu conseguir monetizar diretamente com o podcast, né? Então eu acho que essa parte aqui no YouTube não vai ser difícil, porque eu consigo lidar bem com isso, sabe? Quando eu falo a minha pressa, não é uma pressa para as coisas acontecerem, é uma pressa de fazer tudo literalmente correndo para querer ser produtiva, para querer aproveitar o tempo como se o tempo fosse acabar, sabe? Então, um aprendizado aí para esse ano é esse. Acho que eu não preciso correr tanto, né? Então, vou agora aqui silenciar, fazer o meu momento. Esse é o meu caderninho que eu falei pra vocês. Ó, desde quando que eu faço isso? Eu nunca contei pra ninguém. Desde 29 de abril de 2021. Isso porque eu tinha um caderno antes desse. E eu faço trechinhos pequenininhos mesmo, assim. Eu coloco, hoje Deus falou comigo tal coisa, hoje Deus falou comigo tal coisa. Coisinhas bem pequenas, assim, não... Às vezes numa página que tem de 3, 4 dias. Não vou compartilhar, assim, porque é algo muito íntimo. É muito interno mesmo, mas é o momento que eu tenho de conexão. Então, vou agora fazer a leitura aqui, da parte que caiu aqui, que eu vou marcando aqui, né? Falta esse pedacinho aqui para eu ler o Novo Testamento. Eu já tinha lido há um tempo atrás, mas... eu quis ler de uma outra forma, assim, ler e refletir sobre. Aí eu uso uma caneta para anotar. E eu uso esse lápis marcador, tem até que fazer ponta nele. Que é, como o papelzinho da Bíblia é muito fininho, acaba borrando, né? Ou eu uso esse lápis marcador, ou eu uso um... cadê ele? Esse aqui, de gel. Né? Que também não vaza para trás da página. E depois, quando eu termino, eu normalmente marco uma palavra que foi uma palavra importante daquela mensagem. Então é isso. Vou começar aqui. Vamos para a última parte aqui da rotina matinal. Isso eu também faço muito rápido, tá, gente? Só que eu levo, tipo, 2 minutos pra responder. O devocional aqui eu levo, tipo, uns 10, 15 minutos no máximo. E depois eu levo uns 10, 15 minutos também pra fazer a minha prática de escrita, né? Que eu já deixo tudo aqui, ó, nessa sacolinha, que é
da lojinha do podcast. Eu vou deixar o link da lojinha do podcast. Vocês aqui do YouTube têm um cupom especial com 15% para comprar itens lá na lojinha. Então tem caderno terapêutico, nesse momento tem velas aromatizadas, tem essa caneca sobre 15 minutos por dia. Não subestime o poder de um pouco por dia. E não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas a gente está lançando também uma linha de boné e camisas, e que eu espero que esteja em breve no ar, mas primeiro, já dando um spoiler, vai ser um boné que vai ter haja terapia e vai ter outras frases também sobre terapia, e em camisas, em bonés, enfim. É algo que a gente está produzindo com muito carinho, com muito amor. E isso é uma coisa assim que eu acabei de ler até aqui na leitura bíblica aqui, que tava falando, faça tudo com amor. E eu faço tudo com muito amor, sabe? E tudo muito pensado. E esse caderno aqui foi feito com muito amor. Ele partiu de uma escrita diária que eu fazia, em que eu tive a ideia de criar esses adesivos, porque eu pensei primeiro criar pra mim, e depois a gente acabou, né, criando o caderno, o kit Momentos Terapia no Dia a Dia, que é essa eco bag, o kit de adesivos, o caderno, né, ele vem com um kit para você personalizar a sua capa, e vem os adesivos fofos aqui do podcast, que é esse aqui. E vem vários adesivos. Eu amo adesivos, né? Você vê que eu já usei alguns aqui. Toda hora eu pego um, eu roubo um kit pra mim, e toda hora eu pego adesivos. Vem também com uma visão mensal, e quando você compra o caderno, você ganha acesso à comunidade para fazer um curso que tá lá dentro, em que eu ensino a usar o caderno, mas se vocês acharem legal, eu posso fazer um vídeo específico só para explicar como eu faço essa minha escrita terapêutica. Eu vou adorar gravar esse vídeo. Então aqui eu defino no início do mês as minhas metas mensais, alinhadas com valores. Tem uma técnica de ACT que eu utilizo para fazer isso. E aí depois eu faço o gerenciamento dos hábitos semanalmente, de 3 hábitos. O gerenciamento semanal é feito a partir dessas etiquetinhas aqui, ó. E você coloca aqui a semana, né, e os dias da semana, e você cria do jeito que você quiser. Cada hora tô criando de um jeito diferente. Então aqui eu fiz as minhas metas alinhadas com valores de abril. O meu gerenciador semanal aqui, vou começar um novo agora essa semana, né? E aqui nesse momento eu tô gerenciando 3 hábitos que estão linkados com os meus valores lá daquela análise que eu fiz no início do mês, que é limitar a 2 horas o meu uso de redes sociais no dia, né? Eu tava usando muito, tava batendo tipo 5 horas, e isso tava me deixando esgotada mentalmente. O hábito de zerar as minhas mensagens de WhatsApp no final do dia, pelo menos uma vez no dia, porque eu tava acumulando muitas mensagens. Isso, além de não ser legal, isso atrapalha no cultivo das minhas relações e também me gerava muita ansiedade. E estudar pelo menos 15 minutos por dia. Depois que eu fiquei esses 2 anos no mestrado, eu perdi o hábito de estudar formalmente. Eu sempre tinha esse hábito de estudar. Além dos 15 minutos que eu faço da minha leitura matinal, eu tinha o hábito de pegar um livro técnico, um artigo, e 15 a 20 minutos, né? E rendia bastante. Eu parei de fazer isso, assim como eu parei várias coisas na minha vida. Parei meu inglês, parei minha dança, tive que parar um monte de coisas na vida, né? Mas são fases, e agora a vida tá retomando, e eu tô tentando até não me preencher demais de coisas, né? Como eu disse pra vocês, eu tô querendo fazer as coisas com mais calma, e pra isso eu preciso preencher menos a minha agenda, né? E aí, basicamente, eu faço essa análise dos meus valores. Agora aqui eu vou olhar o de sexta-feira, que foi... Eu olho sempre do dia anterior, só que final de semana eu não faço isso aqui. Tenho deixado livre final de semana, tentar ter um mínimo de compromissos possível, assim. Fazer várias coisas, mas não agendar nada, sabe? Agendar um mínimo de coisas, ficar entulhando a minha agenda de coisas.
É aquela coisa gostosa de acordar no sábado, no domingo, tipo, o que a gente vai fazer, o que a gente tá afim de fazer, sabe? Exceto compromissos que são importantes pra gente, mas eu digo sem rotina, sabe? Sem agenda, sem horário. Então vou fazer aqui de sexta-feira. Não vou olhar agora o consumo do celular, porque eu tô usando ele, mas depois eu vou preencher aqui. Na sexta-feira eu não consegui zerar as minhas mensagens, vou botar um xizinho aqui. Eu até consegui do profissional, mas o pessoal não consegui, então vou ser honesta aqui. E também não consegui estudar 15 minutos, vou botar um xizinho também. Não sei qual foi o meu tempo de uso aqui, posso ver e depois contar pra vocês aqui na hora que eu for preencher. E tá feito. Agora eu vou fazer a minha escrita diária, né? Eu sempre escrevo também sobre o dia anterior, né? Porque eu faço isso de manhã, então não tem muita coisa de hoje pra colocar, mas eu coloco a data de hoje. E aí, basicamente, aqui eu vou analisar esses tópicos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso com mais detalhes pra vocês, mas são essas as etiquetinhas que eu utilizo, que é quais as emoções estão predominantes aqui. E é muito interessante porque às vezes tem raiva, tristeza, amor, ansiedade, tudo junto, né? Quais foram as situações ou coisas desafiadoras que eu vivi aquele dia. E como final de semana eu não preencho, aí eu dou uma olhada assim geral de sexta até hoje. As coisas pelo qual eu fui grata, coisas boas que aconteceram, mesmo que coisas muito simples, mas que foram significativas pra mim. E os insights que essa própria escrita até ali me trouxe, né? Então, por exemplo, na última vez que eu preenchi, eu coloquei aqui ansiedade e paz. Coloquei alguns desafios aqui que eu não vou compartilhar porque tem coisas muito pessoais que não envolvem só a mim. A gratidão, algumas coisas pelo qual eu fui grata. Botei aqui que eu senti que eu rendi um pouco melhor, que a minha avó estava melhor, ela fez uma cirurgia e ela estava bem. Que o meu filho estava super amadurecendo e ajudando o pai nas coisas do trabalho também. Se encontrou na carreira, enfim, né? Tipo, escolheu algo que ele quer estudar, a parte de ciência de dados e inteligência artificial, tá fazendo faculdade sobre isso, e que ele estava muito feliz, e eu fiquei feliz de ver que ele estava feliz. E os insights que eu tive aqui, de tudo que eu escrevi, né, é que quando eu deixo a casa mais organizada à noite, amanhã fica mais leve, e que me ajuda, inclusive, para me regular emocionalmente para dormir, assim. Porque aí eu fico trabalhos manuais, mais motores, assim, me tiram muito do mundo cognitivo e pra mim ajuda, porque senão eu engato ali um monte de pensamentos, ideias antes de dormir, isso atrapalha muito o sono. E que eu preciso ir pra cama mais cedo, o que eu tinha colocado. Agora eu vou fazer o de hoje, que é referente ao final de semana, né, de sexta pra cá. E vocês me acompanhem aí enquanto eu vou fazendo aqui. Prontinho, terminei. Falei pra vocês que era rapidinho. Então, essa rotininha aqui eu agendo na minha agenda 40 minutos. Então, acordo 5h45, reservo meia hora pra fazer um skincare, me arrumar, depois 40 minutinhos para preparar meu super coffee, sentar aqui, fazer isso. E agora eu vou comer uma bananinha, que eu não gosto de malhar em jejum, e tomar minha minha creatina, e vou descer para treinar. Não prometo entregar vídeos lá no treino por vários motivos. Primeiro porque eu sou super desinibida, mas um negócio que eu tenho vergonha de me filmar na academia, não sei porquê. Não tô julgando quem consegue, eu queria conseguir, inclusive.
E também porque a academia aqui do prédio é bem pequena, então é impossível você se filmar sem mostrar alguém. Eu acho chato ficar mostrando as pessoas no vídeo. Eu não gosto quando as pessoas ficam se filmando e eu tô aparecendo. Às vezes eu tô toda troncha lá no vídeo, né? Sei lá, não gosto. Sabe lá onde esse vídeo vai parar. E também porque eu malho só 40 minutos. Eu não gosto de malhar, mas engraçado que eu não gosto de malhar e eu malho há anos. Mas esse ano eu aumentei para 40 minutos. Ano passado tava 30 minutos. Então eu não posso perder tempo na academia. E isso eu preciso fazer com pressa. Porque se eu demorar muito tempo na academia, eu já não gosto. Aí no dia seguinte eu fico sem vontade de ir. Então tem que ser ligeira. Aí se eu parar para gravar, eu vou demorar, né? Então, mas eu vou tentar fazer pelo menos um videozinho assim. Vocês vão ver até que a academia aqui do condomínio tá bem precária, estão fazendo obra, inclusive, graças a Deus. Aqui na minha rua tem várias academias, eu poderia malhar, né? Mas é uma comodidade, né? Além de eu não pagar a academia aqui, eu posso descer, tipo, tô com esse lookinho bem desbotado aqui, tipo, não me preocupo muito, assim, porque aqui as pessoas, né, são só aqui do condomínio e assim, gente, de maneira geral, assim, eu percebo que ninguém tá nem aí, né, pro nosso look. Mas, assim, se eu for sair de casa, for malhar fora, eu vou querer comprar uns lookinhos novos, né, me arrumar um pouquinho mais, enfim. É natural, né, eu vou ver as pessoas mais arrumadas, eu vou querer também, né, investir em lookinhos. E agora eu não tô podendo investir em tantos lookinhos. Então, essa parte, Manu, tira essa parte dos lookinhos aí, tá? Vamos só até a parte da comodidade, né? E é muito prático porque eu não tenho esse tempo de deslocamento, né? Então eu não pago academia, não tenho esse tempo de deslocamento. Acaba que quando eu tô com preguiça, é um recurso que eu falo, mas é só descer, né? Não custa nada, vamos lá. Mas assim, confesso que é bem desmotivante treinar aqui, porque os aparelhos vivem quebrados, só tem 3 aparelhos de perna que são muito disputados, porque aqui tem, sei lá, acho que umas 5.000 pessoas, é uma academia muito pequena. Mas por hora, vamos assim, né? Daqui a um tempo eu pretendo até investir numa academia melhor, mas aí eu sei que eu vou ter que aumentar o meu tempo, porque eu vou ter que incluir deslocamento, enfim, é isso. Mas eu vou tentar mostrar alguma coisinha, tá bom? Vamos, bora! Hoje amanheceu com um olhinho na franja. Vai dar um beijinho pra aparecer no vídeo assim, bora. Você já falou que eu tô cara? Não, falei não. Tava te zoando, falei não. Jake, tá aqui. Tchau. Adoro a banana, eu sempre dou o biquinho da banana pra ele. Não sei se pode. E ó, a nossa editora, ela é estudante de veterinária, está quase formando. Depois ela vai me juntar, né, Manu?
Inclusive, a Manu começou o Instagram dela. Muito bonitinho. Manu, deixa seu Instagram aqui para as pessoas te seguirem, né? Vai que esse vídeo viraliza, gata. Né? Já sigam a Manu lá no Instagram. Você bota assim, vim do YouTube da Bia. A gente sabe. Pronto. Hoje é treino de braço, então vou levar minha luvinha. Gente, essa luvinha está literalmente por um fio. Olha isso. Mas, cara, ela tá boa. Eu juro que eu não sou pão dura. Mas ela tá boa. Pra que eu vou pegar outra luvinha, né? Eu nem vou botar agora. Vou botar quando eu chegar lá. Mas eu acho que eu consigo pegar mais peso quando eu tô de luvinha. Mas enquanto ela estiver funcionando, eu vou usar. Eu sou muito assim também. Eu uso as coisas até elas acabarem, tá? Minha garrafinha maravilhosa. Olha, da Psicodoc. Eu sou embaixadora da Psicodoc, que é uma empresa que tem uma plataforma, a maior plataforma em prontuários, em inteligência artificial para elaboração de prontuários. Então tem tudo lá, gestão financeira, prontuários, e otimiza muito a minha vida para que eu consiga priorizar o essencial. Então, se você é psi, vou deixar aqui meu cupom na descrição. Tem 20% de desconto para assinar a plataforma. E de verdade, assim, eu só recomendo aquilo que realmente eu uso e que faz sentido. E eu sou uma fã de Psicodoc. Além de ser embaixadora, eu sou fã. Já usava já há muito tempo antes de ser embaixadora. E essa garrafinha eles mandaram de presente pra gente. Uma garrafinha da Go Case, tá? Maravilhosa. É a minha garrafinha de treino. Fone, minha garrafinha, minha luva. Bora treinar. Treino finalizado. Eu fiz... faço de 25 a 30 minutos de treino de força, né? Hoje foi braço, foi tríceps, peitoral e ombro. E aí nos dias que eu faço braço, eu faço 15 minutos de cardio. Eu gosto de fazer o cardio no final, porque senão eu fico muito cansada para treinar. E aí eu fiz um transporte, 15 minutinhos só. Nem deu 15 minutos, porque eu tava esperando bater os 40 minutos. Fiz 41 minutos de treino. Eu calculo muito os treinos, porque eu não gosto de treinar. Então, cada minuto conta. Hoje está um dia bonito, né? Agora eu vou subir, vou tomar um banhozinho. Eu gosto de ficar fresquinha depois da academia. Vou lavar o cabelo. Eu lavo o cabelo dia sim, dia não. Então hoje é o dia sim. E aí depois eu sento para tomar o meu café com calma. Sempre como um pãozinho com ovo, um pãozinho com ovo. E aproveito para fazer os meus 15 minutinhos de leitura. E eu vou levar vocês comigo para esse momento. E aí enquanto eu estiver tomando café, eu conto mais algumas coisas sobre mim. Nem me apresentei. Mas pra quem, né, tá chegando novo aqui, eu conto algumas coisinhas sobre mim. Acesso liberado. Pronto, já tomei um banho, ficar fresquinha. Tirei a maquiagem, né? Tirei só o protetor solar com cor e o blush e o rímel. Aí eu vou passar um hidratante facial aqui. Esse aqui já tem proteção, mas daqui a pouco eu vou ali na bolsa pegar meu protetor solar também. Aí agora eu não vou me maquiar, porque eu só vou atender a partir das 2, né? Só começo a trabalhar, só abro meu consultório online às 13. Então eu não vou me maquiar agora. Vou só passar aqui um hidratantezinho facial. Olha, ainda tô com várias pelinhas aqui da dermatite que eu tive. Até contei um pouco sobre isso lá no Instagram.
Ainda tá um pouquinho aqui, mas já melhorou bastante. Lavei o cabelo. Vou agora só fazer uma rotininha básica aqui, que eu passo um creminho de pentear. No momento eu tô usando esse aqui de cabelos ondulados da Lula. O meu cabelo é ondulado. Vejam que ele sai do banho bem onduladinho, tá vendo? Mas antigamente, há um tempinho atrás eu tava fazendo aquele processo de fitagem, até comprei uma escova de fitagem, mas no final eu vi que não tava adiantando muita coisa, não. Então, no final, quando eu faço ou não faço, dá no mesmo. Eu divido ele aqui no meio, distribuo aqui, né, um pouquinho do creme de pentear, com as mãos mesmo, assim. Não pensei que tava... Deixa eu parar de gravar. Tô ouvindo um celular tocar, mas acho que é aqui na vizinha. Aí eu só distribuo mesmo o creme. Gente, tá fazendo vários barulhinhos aqui. Toda hora eu acho que paro de gravar. A raiz eu não passo, só pego o restinho da mão suja aqui mesmo. Nossa, como meu cabelo cai, gente. Eu tenho muito cabelo. Aí, quando é dia de gravação e atendimentos, eu depois que ele tá quase seco, aí eu dou só uma última secada com o secador, assim, mas só pra ele ficar mais arrumadinho, porque no dia que eu lavo, meu cabelo fica muito cheio. Mas hoje eu nem sei se eu vou fazer isso. Que eu não vou gravar, se eu vou fazer atendimentos à tarde. Não sei, depois eu vejo. Às vezes tá tão calor. Ultimamente, raramente eu tenho secado ele. Aí, ó. Pronto. Vou só dividir de lado aqui, que eu gosto de dividir de lado, né? Também não tem outra opção, porque eu tenho o redemoinho aqui. Ele só fica de lado. Já tentei muito deixar ele no meio, mas fica um lado mais alto que o outro. Não dá muito certo. Então, basicamente, é isso que eu faço. Aí, agora, pra finalizar, eu dou só uma amassadinha nele. Mas eu deixo ele secar do jeito que ele quer. Eita, vou tirar essa cabeleira aqui da pia. Aí, ó, só vou dar uma amassadinha pra voltar as ondinhas igual saiu do banho, né? Ó, ele pega rápido, tá vendo? O meu cabelo, quando tá grande, ele fica super cacheado nas pontas e liso na raiz. E aí, depois de uns 15 anos, acho que é a primeira vez que eu tô deixando ele crescer de novo. Então, uns 15, não, uns 12 anos mais ou menos. Porque na época da faculdade ainda tinha cabelo grande. No dia da minha formatura, 2014, 2015 na verdade, que foi a colação, eu tava com o cabelo grande. Pronto, ó. Já foi deixar ele secar como ele quer secar. Aí quando ele tá quase seco, eu vejo. Se ele tá do jeito que eu gosto, eu deixo. Mas se ele tá, tipo, com muito frizz, assim, aí normalmente eu dou só uma secadinha com secador, assim, sem escova mesmo, assim, só pra dar uma organizada nele. E quando acabei o banho, usei hidratante. Eu passo hidratante de manhã e à noite eu uso mais óleo corporal. Ah, vou passar meu desodorante, o Alva. Eu deixei o link aqui pra vocês. Eu seguro aqui pra pedrinha não cair, né? Mas ela não cai, é porque ele já tá bem velhinho. Já tem mais de 2 anos. Vale muito a pena, gente. Aí, ó, umedece ela ativa com a própria água. Aí ou você deixa a axila úmida ou você umedece. Eu prefiro umedecer porque eu acabei de me secar, né? Ó, pronto, não fica melado. Fica molhadinho assim, mas já vai secar. Aí depois você passa uma água nele. Deixa escorrer, seca.
E pronto. Tá aqui. E eu gosto de usar um body splashzinho. Vai ficar cheirosinho. Eu vou usar esse aqui que eu ganhei de aniversário, que é super gostoso, da Natura. Jasmine Sambac. Tô sozinha em casa? Tô. Mas eu gosto de me sentir cheirosa. E é isso. E às vezes eu passo um protetor labial também, mas por incrível que pareça não tenho um aqui. Mas eu tenho sempre um protetor labial pela casa inteira. Aí agora finalmente vou tomar meu café da manhã. E aí enquanto eu for tomando café de cara limpa, vou conversando com vocês, contando um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória, sobre esse canal e tudo mais. Pronto, eu estou morrendo de fome. Vou fazer um pãozinho com ovo. Ai, hoje não tem pão francês. Não deu tempo de eu ir na padaria hoje, mas normalmente eu faço com pão francês. Mas hoje eu vou fazer com... Não sei se eu faço com bisnaguinha ou com pão integral. Acho que eu vou fazer com pão integral, porque a bisnaguinha eu vou ter que... Eu tô com tanta fome que eu vou querer colocar várias bisnaguinhas. E não vai dar certo. Então eu vou fazer com pão integral mesmo. Eu amo esse pão aqui de castanha do Pará com quinoa da Nutrela. É o meu favorito. Acho ele meio carinho, mas como só eu como ele, fica de boas. Eu vou fazer um pãozinho aqui, botar ele na torradeira. E vou usar pela primeira vez um negócio que eu comprei ontem no mercado. Tá aqui. Cadê? Tá aqui. Que eu comprei isso aqui no mercado ontem pra fazer ovo. Vou usar pela primeira vez. E eu tive bem uma ideia. A gente faz muito hambúrguer artesanal aqui em casa. Carne moída, sal e pimenta. Fica uma delícia. E... Ai, não tá saindo, hein, essa etiqueta. Depois tem que tirar com água quente. E aí eu tive a ideia de fazer também, usar isso aqui pra fazer o hambúrguer artesanal. Porque no final... eu uso a tampa do pote de arroz pra fazer hambúrguer artesanal, pensem. E deu super certo, tá? Há anos a gente faz assim. E fica maravilhoso. Só que comprei isso aqui inicialmente pra fazer meu ovinho de manhã. Porque precisa? Não, mas eu achei interessante. Vou dar só uma sujadinha de manteiga aqui na frigideira pra não grudar, embora essa daqui não tenda a grudar muito. Mas eu gosto do gostinho da manteiga novo. Mas eu quero comprar aquele azeite de spray, já viu? Acho muito interessante. Vou guardar aqui que todo mundo já tomou café. O Jake fica sempre esperando que ele toma café comigo, ele fica atrás de mim, que é uma perolinha de pão, né? Jake. Aí eu nem uso tudo, depois eu acabo descartando um pouquinho para não ficar com muita gordura. Aí normalmente, vamos ver se vai dar certo, hein? Vou usar a primeira vez com vocês. Eu como 2 ovos de manhã, só que eu não sou muito fã de gema, não sei. Aí o que eu faço? Um eu boto a gema e o outro eu não boto a gema. Olha, não deu muito certo aqui não, tá? Porque vazou pra fora, mas tudo bem. Já era de se esperar, né? Ai, olha a bagunça que eu tô fazendo. Ai, gente, gravar e fazer as coisas, a gente se enrola toda. Caiu ali na pia. Ficou meio pra fora aqui. Mas tá bom. Aí eu gosto de ovo mexido. Não sei se vai dar certo. Vou usar isso aqui pra pegar o ovo. Eu vou dar uma estourada na gema e vou mexer ela aqui.
Ai, gente, no final não deu muito certo. Acho que eu vou pegar essa parte de fora, eu vou cortar e vou jogar dentro do ovo. Agora tá saindo pra fora. Eu acho que eu não fui muito esperta. Depois eu vou aprender. Se alguém tiver alguma dica sobre isso, acho que tem que forçar pra baixo pra não vazar fora. Poxa, eu vejo às vezes assim, quando a gente come... Aqui no Rio a gente chama de podrão, né? Aquele hambúrguer que tem um trailer na rua. Eles fazem ficar tão bonitinho. Já pensei, não, podia comprar um de estrelinha, de coração. Aí eu vou botar uma banda de pão só, porque eu vou comer uma frutinha também. Esse pão, que eu gosto dele, porque ele é bem fininho, tá vendo? Aí se você coloca dois, não fica assim muito, sabe? Como é que eu vou fazer pra virar aquilo ali? Não sei. Botei aqui na torradeira. E... meu Deus, cabelos. Vou pegar uma... O que eu vim pegar na geladeira, gente? Ah, mamão. Eu já deixo sempre 2 frutas cortadas para o dia. Quando acaba eu compro outra fruta. Inclusive tem um melão ali para cortar. Aqui tem um abacate. Eu não gosto de comer abacate puro. Quem come é o Léo. Eu não sou fã de abacate puro. E essas tigelinhas, gente, é vida. Vou deixar até o link aqui pra vocês na descrição do vídeo. Ai, por que eu tô botando aqui? Doida. Aqui, sua doidinha. Essas tigelas são maravilhosas porque não fica ensopado de água, que a água escorre pra baixo, né? E aí a fruta estraga menos, sabe? Gente, vamos ver. Não sei se já tiro isso aqui. E agora? Ai, gente, olha. Esse negócio não sei não. O pão já até pulou ali. Até que não ficou ruim não, tá? Olha. Gostei. Gostei. Eu vou pegar umas sementinhas aqui. Gente, eu sou um fato sobre mim. Eu reaproveito esses potes, eu etiqueto. Um dia eu posso mostrar a minha despensa pra vocês. Mas, ó, linhaça e granola. Isso aqui é pote de passata. Isso aqui é pote de... acho que de doce de leite ou de algum molho de tomate, alguma coisa. Pronto. Fica tudo organizadinho aqui. Já vou botar aqui pra eu pegar lá do outro lado. Café, o Léo fez café, deixou pronto. Eu vou tomar bem pouquinho, porque eu já tomei o Super Coffee de manhã e já são 100 mg de cafeína. Não vou ficar me enchendo de cafeína, né? Gente, eu amei esse negócio. Deu muito bom isso aqui. Vou até deixar o link pra vocês disso aqui também. Ah, não, mas eu comprei no mercado. Foi R$3,99 no mercado. Deixa eu secar aqui. Já desliguei o fogo ali. Olha, gente, eu gostei. Aprovado. Depois eu lavo essa louça do café. Ah, gente, uma coisa que normalmente eu faço diferente na rotina é que depois que eu faço a minha rotina matinal ali de leitura não, devocional, escrita, aí eu arrumo a casa e depois eu vou pra academia. Por quê? Porque a academia fica mais vazia um pouquinho depois, sabe? E aí eu faço isso. Hoje eu não fiz porque ontem eu já deixei a casa bem arrumadinha antes de dormir. E também porque os meninos estavam em casa, né? Porque o Gabriel não tem aula segunda-feira na faculdade.
e o Léo aproveita e fica até um pouquinho mais tarde em casa, e aí não ia ficar mostrando eles não gostam de aparecer, né? A aparecida da casa que sou eu. E aí eu acabei não fazendo isso, mas normalmente eu acordo, faço skincare, boto o lookinho, aí venho, preparo meu super coffee, sento, faço meu devocional e respondo a pergunta do dia e a escrita terapêutica, como minha banana, tomo a creatina. Não, arrumo a casa, aí depois eu tomo a banana, como a creatina. Oh, meu Deus! Arrumo a casa, depois eu como a banana, tomo a creatina e desço pra treinar. Aí quando eu subo, a casa já tá arrumada, eu tomo meu banho e vou ali tomar o meu cafezinho da manhã e fazer minha leitura, né? Mas hoje tá um pouquinho diferente porque eu acordei um pouquinho mais tarde e também porque, né, expliquei pra vocês. Mas ainda tem coisa pra fazer. Lavar essa louça do café, roupa branca pra bater, tirar as roupas de cama da corda, que eu lavei do final de semana, arrumar a cama, tirar os lixos e passar o Cláudio, que é a minha vassoura elétrica. Eu não passo o pano todo dia, só passo dia sim, dia não. Hoje é o dia não. Na verdade eu passo pano terça, quinta e sábado. Hoje é uma segunda-feira, então não vou passar pano. Mas aí eu mostro pra vocês, tá? Ai, ai. Gente, eu amo tomar café da manhã. É a minha refeição favorita. E vou fazer isso junto com vocês hoje. E aí já vou finalizar um pouquinho o vídeo daqui a pouco. Não, peraí. Eu amo tomar café da manhã, é minha refeição favorita. E uma das coisas que mais me chateavam, assim, nesses 2 anos, né, que eu tava super sobrecarregada por conta do mestrado, eu não poder fazer isso com calma, sabe? Tava sempre correndo, sempre contabilizando do tempo. Olha, a Manu já me viu na edição te dando pontinha de banana. Agora eu vou te dar um pedacinho de mamão. Viu como ele só falta falar, tá? Então, é um momento muito gostoso. É a minha refeição favorita. Por isso que eu faço questão de tomar ela depois do treino. E assim, gente, é importante falar isso, né? Que eu tô podendo fazer isso agora, aos 45 anos. Nesse momento, moço, você tá atrapalhando meu vídeo. Nesse momento de vida, eu não sei, né? O momento de vida que você tá. Eu já tive momentos da minha vida que eu mal conseguia tomar café da manhã. Eu tomava café da manhã no ônibus, no carro, quando chegava no trabalho, né? Enfim, às vezes pegava um salgado no caminho, sabe? Tá chato, hein? Não tem como te dar. Chega. E a vida é feita de fases, né? E eu não quero que você fique... Se é o seu caso agora, a sua rotina não permite que você faça isso. Eu não quero que você fique se comparando, tá? Eu já tive momentos que eu também não conseguia. E tá tudo bem também, né? E outra coisa, eu sou uma pessoa que eu sou melhor, funciono melhor na manhã. Então eu tento... Tira essa parte aí que não tem nada a ver. Ele briga comigo, vocês viram? Se o nosso diretor permitir, vou bater um papo com vocês agora sobre mim, sobre o canal. Ó, burro. Ó, último pedaço. Manu, eu juro. É só esse pedacinho. Mas eu sou a Bianca. Eu tenho 45 anos, já falei, né? Eu sou mãe, tenho um filho de 18 anos, o Gabriel. Um outro filho
de 10 anos, que é o Jake. Sou casada. Estou, né, há quase 21 anos, vou fazer semana que vem. Foi um relacionamento de muitos altos e baixos, mas dos últimos anos pra cá tem sido de altos. Mas já vivi muitas crises e muitas tensões na relação, né? O relacionamento tem essas coisas, mas hoje, assim, de uns 2 anos pra cá, a gente tem vivido muito bem. Acho que os dois amadureceram. Difícil, né? Conversar. Manu, vou dar só esse pedacinho de pão pra o Ju. E... sou psicóloga clínica, mas não somente isso. Já é coisa pra caramba. Eu, atualmente, né, hoje, na verdade, desde 2019, eu atendo exclusivamente online. Já tive consultório físico, mas, por conta da rotina de ter que acompanhar o meu filho em trabalhos dele, né, eu optei por, antes mesmo da pandemia, migrar para o online, para que eu pudesse fazer meu trabalho de vários lugares do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o meu filho, né, o Gabriel, ele dos 9 até os 15, 16 anos, ele foi ator, ele segue sendo ator, né, mas no momento ele não tá em nenhum trabalho. Mas dos 9 aos 12, assim, foi uma rotina muito intensa. Até engasguei com esse menino me perturbando aqui. Uma rotina muito intensa. Ele foi o Cascão da Turma da Mônica, live action, né? E foi o primeiro personagem live action, né? O Cascão, primeiro Cascão live action. Então, ele fez Turma da Mônica Laços, Turma da Mônica Lições, que são filmes, né? Turma da Mônica Laços tá na Netflix, na Globoplay. E o Lições tá na Amazon. Eu não sei se tá na Globoplay também, mas na Amazon eu tenho certeza que tá. E o Turma da Mônica Laços eu tenho certeza que tá na Netflix. E a série da Turma da Mônica, que tá na Globoplay. Então, foram anos muito intensos, assim, até os 9 aos 13. Foram anos muito intensos que a gente tive que morar em São Paulo. A gente passou um tempo morando em Poços de Caldas e foi muito gostoso. Foi muito desafiador para mim, porque conciliar meu trabalho foi muito difícil, mas poder atender online me possibilitou aí, né, manter parte do meu trabalho. E isso foi muito bom. Inclusive, eu comecei o podcast muito daí, desse momento, em janeiro de 2020, para captação online, né? Ai, gente, eu não vejo a hora desse pão acabar. Deixa eu acabar esse pão. Ele não vai deixar a gente falar. Fala, você quer falar? Tem cabimento eu ficar te dando pão? Acabou. Ele não liga pra nenhuma comida. Ele pode comer um bife na frente dele, arroz, feijão, macarrão, qualquer coisa. Qualquer coisa. O negócio dele é fruta. Frutas específicas, mamão e melão. E pão. Se eu estivesse comendo só ovo, ele nem ia ligar. Não. Feito assim. Acabou. Agora acabou. Aí ele vai parar. Vocês vão ver. Acabou. Acabou. Último pedaço. Ó. Acabou, ó. Acabou. Falei. Eu ia parar. Então,
voltando, né? Aí, em 2020 eu lancei o podcast. Já estava desde 2019 atendendo online. Dezembro de 2019 entreguei meu consultório físico, que não fazia mais sentido, né? Dado que eu estava vivendo essa nova fase. E que eu me permiti muito viver essa nova fase, porque eu, antes de ser psicóloga, trabalhei na área comercial dos 16 até os 34. E era uma vida insana. Trabalhava muitas horas, viajava, não tinha final de semana. Então, uma parte importante da vida do meu filho eu acabava não conseguindo acompanhar, né? Tentava, assim, nos finais de semana me doar para ele ao máximo. Mas, principalmente quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, que foi ali dos 29, 30 até os 34, eu trabalhava 12 a 15 horas por dia na rua, porque eu era supervisora de vendas. Saía, ia direto para a faculdade, chegava super atrasada na faculdade. Minha última aula acabava às 22h40. Então, eu chegava em casa às 11h30 da noite. Ainda ia arrumar mochila para creche. Às vezes trazia trabalho para casa, preparar uma reunião, um treinamento. Ou trabalhos da faculdade. Às vezes eu virava à noite fazendo trabalhos da faculdade para dar conta, né? Porque eu realmente queria mudar a minha realidade. Assim, eu era muito feliz na área comercial, ganhava muito dinheiro, mas eu tava assim muito afastada da minha própria vida, né? O valor trabalho estava muito em evidência, mas meus outros valores como saúde, família, relacionamento, estava muito negligenciado. Então, quando eu tive essa oportunidade, né, de poder trabalhar online e poder acompanhar o Gabriel e passar muito mais tempo com ele, assim, eu abracei essa oportunidade. Eu entendi que a vida estava me dando uma chance de novo de poder viver isso. E foi muito especial. Foram os melhores anos da minha vida. E foi muito incrível poder viver tudo isso. Depois ele não quis mais seguir nessa carreira. Hoje em dia ele faz faculdade de ciência de dados e inteligência artificial. Trabalha comigo em alguns projetos. Até ele que deu várias ideias aqui para o nosso canal do YouTube. Trabalha também com o pai dele na parte de marketing da imobiliária, tráfego pago, tudo isso. E é um meu amigão, assim, sabe? É muito especial, assim, essa relação que a gente tem. Uma relação muito aberta, muito madura, muito incrível. Então, em 2014 terminei a faculdade, né? 2015 escola grau. Depois eu quero fazer um episódio só contando sobre a minha trajetória e tal. Porque muita coisa, gente, muita coisa, muitos perrengues, muitas coisas. Não vou falar aqui para depois ter conteúdo para outro vídeo. Mas em 2015/16 eu me permiti recomeçar em outra carreira de psicóloga clínica. Eu tinha 35 anos e foi muito desafiador, né? Mas por ter trabalhado muitos anos, eu consegui fazer uma reserva, ter o valor da minha rescisão também para me ajudar naquele primeiro ano que foi mais desafiador, né? Aí deu tudo certo no final. Mas foi perrengão. Depois eu conto, assim, sobre esses desafios na carreira. Tem até um vídeo que eu quero gravar, assim, sobre as melhores e as piores decisões que eu tive. Enfim. Mas já me formei um pouco, né? Não diria mais velha, mas fora do padrão, né? De sair da escola, fui pra faculdade, não. Eu tive 2 tentativas de vestibular no final do ensino médio, que frustradas, e comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar com 16 anos, já como vendedora na loja Aquamar, no Barra Shopping, muitos anos atrás. Depois eu posso contar mais sobre a minha trajetória profissional, pra gente não gastar tudo num vídeo só. E aos 43 anos... 43, isso. Aos 43 anos me aventurei a fazer mestrado.
Foi muito legal, aprendi muito. Depois eu quero gravar um vídeo só sobre isso também, contar sobre como foi e tal. Mas, assim, foi pauleira. Eu já sabia que ia ser assim. Acho que eu tive vários benefícios, no sentido de ter um orientador muito legal, de cair num laboratório com um pessoal muito maneiro. O que não é o padrão, né, gente? A vida acadêmica tem muitas dores aí que poucas pessoas falam, né? Mas eu acho que eu fui abençoada, assim, nesse sentido. E também pude pesquisar algo que fazia sentido pra mim, o que também nem sempre é possível, né? Então acho que essas coisas me ajudaram, mas foi muitos desafios. A questão do inglês, a minha dificuldade por conta do meu próprio TDAH, a sobrecarga, enfim, muitas coisas. Mas conseguimos. E, você vai pro doutorado? Olha, nesse momento agora, nem tem um edital aberto, então ninguém tem como tomar essa decisão, mas se tivesse agora, eu diria que agora não. Eu acho que eu tô muito cansada ainda, sabe? Eu ainda estou com uma ressaca e ainda tenho 2 artigos para publicar, ainda tenho alguma continuidade do projeto de mestrado, enfim. Então, acho que eu tenho que pensar muito, sabe? Se eu quero viver novamente a vida que eu vivi por 2 anos, só que por 4 anos, sabe? Com novos desafios. Eu gosto de desafios, mas eu não quero extrapolar limites, sabe? E eu acho que o mestrado me levou muito para esse lugar de extrapolar limites e em alguns momentos isso não foi legal. A ponto de eu até ter que deixar projetos engavetados como o meu livro, que agora eu vou começar a escrever esse ano, o canal do YouTube e outros projetos, né, assim, da minha vida pessoal também, enfim. Mas sou carioca, nasci e moro no Rio de Janeiro. Sempre morei na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agora mudou, né? É Sudoeste agora, sei lá. Mas Zona Oeste. Morei em Jacarepaguá, né? Curicica. Aqui também era Jacarepaguá, mas aí agora mudou para Barra Olímpica. Mas eu ainda acredito que continue sendo Jacarepaguá. Gosto muito de morar aqui. Gosto de praia, gosto de sambinhas de sábado à tarde, sou pagodeira, mas gosto muito de outros estilos também, como músicas dos anos 2000, MPB, enfim, mas pagode tem um lugar muito especial no meu coração, principalmente o pagode 80, 90, 90, né, mais 90, de 80... Eu ainda era muito pequena, mas eu já curti a raça negra já, desde muito pequenininha e tal. É isso, gente, que eu tenho pra contar. Eu tenho um podcast, que é o Terapia no Dia a Dia. Produzo conteúdos também pro meu Instagram, @psibiancagarcia. É muito desafiador crescer lá no Instagram, mas eu sou muito feliz com o engajamento que eu tenho lá. Sou muito grata. Já comecei até a fazer algumas publicidades. Atualmente eu sou embaixadora de 3 empresas do Grupo A, que é a editora Artmed. Inclusive, esse livro que eu vou ler daqui a pouquinho é dessa editora. Da Guava, né? Recentemente eu fui convidada para ser embaixadora da Guava, de maquiagem skin, né? E do Psicodoc, que é um aplicativo para psis. Todos vocês têm cupom, eu vou deixar os cupons aqui dos 3 na descrição do vídeo. E incentivem uma influenciadora, né? Não quero que ninguém compre mais por isso, mas se você já for comprar, usando o meu cupom, né? Isso é muito importante aí para me relacionar melhor com a marca, para ser comissionada também. Mas eu tenho muito desejo de realmente alcançar outras marcas. Eu gosto muito de trabalhar como criadora de conteúdo. Me dizem que eu sou duas coisas sobre mim. As pessoas dizem que eu sou muito didática e que eu sou muito criativa. E eu acho que essas coisas podem ser bem aproveitadas dentro desse mercado. Um dos objetivos de criar esse canal foi isso, né? Poder me desprender um pouco da imagem de psi e
poder ser a Bianca, que não é a Psi Bianca Garcia, e isso me abre também caminhos para outras marcas, enfim. Não necessariamente eu preciso o tempo todo linkar com saúde mental, né? Embora tudo na minha vida, né, permeia a saúde mental. Desde quando eu organizo a minha comida para a semana, vou ao supermercado, isso também tem a ver com saúde mental. Quando eu deixo a minha casa organizada, isso também, né, tem a ver com saúde mental, mas não quero ficar obrigada, entre aspas, a isso. Eu acho que aqui no canal, como eu não estou como Psi, eu estou como Bianca, eu fico mais livre, né, para mostrar mais coisas da minha vida, para fazer outros trabalhos. E é um conteúdo que eu gosto muito de fazer. E é isso, já vou caminhar para o final desse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo, né? Então vou finalizar com vocês até o fim da minha rotina matinal. Então vou só tirar a roupa da corda, dar um jeitinho na casa e... mas antes eu vou fazer a minha leitura de 15 minutos. E aí quando eu terminar de fazer minha leitura de 15 minutos e dar um jeitinho na casa, eu vou voltar para poder contar para vocês sobre esse meu momento de leitura, mas como é que eu faço, o lugar que isso ocupa na minha vida. E também quero falar algumas coisinhas a mais aí sobre o canal. Mas vamos, estou aqui com o lookinho Conf. Uma curiosidade, deixa eu virar aqui para vocês me acompanharem, é que eu gosto de fazer essa minha leitura exatamente assim, na minha cadeirinha de praia, com a perna pro alto. Alexa, um timer de 15 minutos. Pronto. Vou arrumar a cama aqui. E batendo um último papinho com vocês desse vídeo. Rapidamente agora eu vou falar sobre esse canal. Então eu penso no canal falar sobre rotina, sobre como é que são os bastidores aqui da vida de uma psi que atende exclusivamente online. Espero ter pessoas aqui de várias idades, mas eu senti uma carência aqui no YouTube de canais de mulheres 40 a mais. Então eu amo assistir vídeos de rotina, vlog, até de organização de casa também eu amo. Não que eu ame organizar, mas quer dizer, às vezes eu gosto, né? Mas eu gosto quando eu tô afim, né? O problema da casa é que todo dia a gente tem que fazer. E aí essa parte é chata, né? Mas eu senti falta de canais de mulheres mais maduras, de idade mesmo, né? Meu público no Spotify mudou esse ano, engraçado, né? O meu público tá envelhecendo junto comigo, isso é muito legal. O meu público agora é 45 a 69, acho que é isso. E no Instagram é de 34, alguma coisa. E acho que é interessante isso. Eu pretendo falar, né, com mulheres de todas as idades. Acredito que o meu público vai ser maior de mulheres, embora lá no Spotify era tipo 10% homem, 90% mulheres. E atualmente tá, acho que é 30 ou 40%, entre 30 e 40% homens e o restante mulheres. Isso é muito interessante, né? Os homens também olhando para conteúdos de saúde mental, né, que não era muito comum, né? A maioria dos meus pacientes
sempre foram mulheres, embora eu atenda alguns homens. Isso é muito legal. E aqui eu não pretendo trazer conteúdos de saúde mental, tá? Até porque eu já faço isso lá no Spotify, lá no meu Instagram um pouquinho também, embora lá no meu Instagram um pouquinho de tudo. Então, aqui eu pretendo trazer conteúdos mais de dia a dia, né? Então, algumas ideias de vídeos que eu tive, mostrando como é que é a vida e a rotina de uma psi que atende exclusivamente online, como é que eu me organizo, a minha rotina, tarefas de casa, como é que eu organizo meus estudos e leituras, como é que eu escolho os meus livros, rotina de skincare, de maquiagem, que mais? Sobre a minha carreira, sobre perrengues também que eu passo por aqui. Maternidade já não consigo ajudar muito, né? Porque o meu já tem 18, mas talvez eu consiga compartilhar e ajudar aí mães de adolescentes. Que mais? Um outro assunto que pra mim acho que eu não ajudaria muito é sobre finanças, assim, porque eu não sou a pessoa mais organizada. Mas quem sabe, né? Eu até aprenda isso junto com vocês. Pensei sobre também compartilhar, assim, né? Quando tiver alguma viagem, alguma coisa que eu acho legal. Eu fiz uma lista aí com 20 e poucos temas aqui no meu Trello. Vou pedir para a Manu colocar aqui na edição. Mostrar também uma rotina de gravação, como é que é, os equipamentos que eu uso, para atender, achadinhos, enfim. Essas foram as ideias iniciais que eu tive, tá? Mas eu quero muito também ouvir vocês e agora nesse primeiro momento eu não quero definir assim uma temática específica. Primeiro porque eu não quero ficar presa a isso nesse momento e depois porque eu quero sentir o que faz sentido para vocês, o que vocês curtem e poder ir construindo esse canal junto com vocês no momento que eu e vocês estivermos. Então essa é a proposta. Espero que vocês tenham curtido acompanhar aqui a minha manhã. Não vou fazer do dia inteiro porque gravar vídeo atrasa muito a vida. Por isso que eu escolhi fazer hoje, que eu tava com uma manhã menos corrida aqui, mas atrasa muito, né? Porque a gente tem que posicionar a câmera, ver se o ângulo tá bom, se tá gravando, se o microfone tá gravando. Enfim, aí do nada entra uma chamada e tem que botar no modo avião, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido me acompanhar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido me acompanhar. Comentem bastante aí para eu poder entender o que vocês querem ver por aqui, o que vocês acharam dessa proposta, desse canal. E me deem também ideias de vídeo. Eu vou amar poder abrir a minha casa, a minha vida, poder compartilhar isso com vocês. Tem uma pessoa aqui também que quer se despedir. Oh, meu Deus do céu, tudo ele acha que a gente vai brincar. Tudo ele acha que é brincadeira, sabe? Dá tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Manda um beijo. Beijo.